Seja muito bem-vindo a mais um videoaula aqui no meu canal Eletroterapia para além de protocolos prontos. Eu sou Janaína Alves, fisioterapeuta dermatofuncional e atuo na área da dermatologia há mais de 10 anos. E a videoaula desta semana é sobre o uso da microcorrente no lipedema. Quando utilizar? E antes da gente começar a falar sobre a aula de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus colegas da área da saúde e estética para que eles não percam nenhum conteúdo aqui neste canal. Bom, para a gente falar sobre o uso da microcorrente no lipedema, a gente precisa rapidamente relembrar o que é uma microcorrente. Então, quando a gente fala sobre a microcorrente, para mim é uma das correntes mais importantes em qualquer consultório e ela é uma das mais baratas, mas as pessoas desmerecem ela demais. Pelo fato de ela ser uma corrente ao qual o paciente não sente absolutamente nada na passagem dela durante o tratamento. Então, o fato de não ter sensação faz com que o paciente ache que não está acontecendo nada, sendo que, na verdade, está acontecendo maravilhas dentro do corpo dele. Então, quando a gente pensa na microcorrente, ela é uma corrente alternada de baixa frequência e de baixa intensidade. O fato de ser de baixa frequência e baixa intensidade fica muito similar à frequência das nossas células fisiológicas, né? Nossas células biológicas. Logo, nosso corpo não consegue perceber a passagem dessa corrente. E qual é a vantagem dela, né? Fisiologicamente falando, a microcorrente ela é uma corrente que tem poder de aumentar a produção de ATP mitocondrial. Logo, a gente consegue aumentar em até 500 a 700%. A gente tem principalmente ali, pensando principalmente para o lipedema, né? Pensando no lipedema, a gente tem a função de fissão mitocondrial, ela aumenta as cristas mitocondriais e faz com que essa mitocôndria se divida em duas, o que é ótimo porque a gente muda a composição celular daquele tecido. Ela consegue aumentar a síntese proteica, então melhora a questão da produção de colágeno, de elatina, de matriz extracelular. Então, quando a gente pensa no uso da mitocôndria para o lipedema, ela é primordial em qualquer protocolo que você venha a pensar. Então, por exemplo, eu quero utilizar a microcorrente no protocolo de lipedema num paciente que acabou de chegar para mim e ele está extremamente inflamado. Pode usar nos parâmetros que a gente chama de parâmetros de cura, que são relatados na literatura, que você vai ter resultados sensacionais. Ah, não, minha paciente ela já desinflamou, ela está em um processo de desinflamação e eu agora quero entrar com algumas outras tecnologias para que esta paciente tenha uma redução daquele volume adipositário ou até mesmo mudança da composição. Por exemplo, associar a microcorrente com a criolipólise. Sensacional! Hoje tem algumas empresas de equipamentos que já lançaram as placas, né, os pads de criolipólise com saída de microcorrente. Então, para vocês verem o quanto a microcorrente é importante. Ou não, meu paciente já fez o tratamento de criolipólise, né, que é um dos protocolos que a gente utiliza, já trabalhou com a microcorrente, já reduziu esse volume, já está desinflamado, faz atividade física, tem alimentação regular e ainda faz suplementação. Bastante coisa. Ainda assim, eu posso usar a microcorrente? Claro! Sabe como? Como tratamento de manutenção da doença. Lembra sempre que o lipedema é uma doença crônica. Logo, se por algum motivo esse paciente não fizer manutenção, ele pode vir a desenvolver graus mais elevados daquela doença. Então, a gente pode utilizar a microcorrente em toda a etapa do tratamento do paciente, seja na fase inicial ou seja na fase final. Então, quais seriam as formas de parametrização que a gente utiliza da microcorrente? Existem algumas tabelas na internet e eu mesma, durante muitos anos, já usei essa tabela antes de conseguir entender os artigos mais atuais falando da microcorrente, que parâmetros a gente utilizava de forma muito, não diria errada, mas sem aquele conhecimento, né? A gente tem algumas tabelas que falam que frequências mais altas são bem superficiais, frequências mais baixas seriam mais profundas, porque são as teorias que a gente tem na grande maioria de correntes elétricas. Hoje a gente olha que, na verdade, a gente não precisa variar tantas frequências da microcorrente, a gente utiliza frequências normalmente muito baixas para fazer o que a gente chama de frequência de cura. A gente utiliza 0.1, 0.5 e até mais ou menos 5 Hz, porque tem alguns equipamentos que o mínimo dele é 1 Hz, então a gente consegue utilizar até 5 Hz, mas pensando nos protocolos de literatura, a gente fala de 0.1 a 0.5 Hz para fazer essa frequência. E quando a gente fala sobre a intensidade, para a intensidade de cura, a gente fala de uma variação de 100 até no máximo 200 microamperes.
com o objetivo real de melhorar essa qualidade do tecido, ou seja, induzir a multiplicação mitocondrial. Então, quando a gente pensa sobre a microcorrente, pensando no protocolo de cura, a gente utiliza esses parâmetros. Professora, por quanto tempo? Que tipo de eletrodo? Eu, particularmente, adoro eletrodos autoadesivos, tá? Eu acho que são muito mais funcionais para a nossa prática clínica. Mas caso você não queira utilizar, sabe aqueles eletrodos que são vendidos a metro? Então, você pode comprar eles, né, 3 metros, 4 metros, cortar em a cada meio metro ali para você utilizar nos seus pacientes. A vantagem da microcorrente é que ela é uma das pouquíssimas correntes que é adaptável, ou seja, não importa a distância que você coloca dos eletrodos, ela vai se regular para que a intensidade se mantenha igual durante todo o tratamento. Então, se você aumentar o eletrodo, ou reduzir o tamanho do eletrodo, ou afastar demais os eletrodos, ela vai automaticamente se adaptar para isso. Então, pensando em outras correntes, como corrente russa, alce, elas não seguem esse parâmetro, então pensar em tamanho de eletrodo e distância de eletrodo é importante. Na microcorrente, não. Então, basta você ter, por exemplo, um equipamento com saída de 2 canais que vão te dar 4 fios, você consegue fazer uma perna inteira do seu paciente ao mesmo tempo, desde que você tenha esse eletrodo grande e dê a volta na perna do seu paciente. Não tem problema algum. E aí a parte ruim é que esses eletrodos a metros, eles são utilizados com gel. Então, para prender ele na pele do paciente, é preciso ter uma faixinha. E aí eu sempre dou a dica de usar, por exemplo, plástico filme, plástico PVC. Passa o eletrodo, passa o gel, enrola o plástico no paciente e pronto, deixa ele ali atuando durante o seu tratamento. Ah, não, eu quero usar a microcorrente associada a outras tecnologias, como ultrassom terapêutico, criolipólise. Aí você vai realmente precisar prender esse eletrodo na pele do paciente. Pode utilizar a micropore, pode utilizar as próprias faixinhas. Fique à vontade para decidir o que melhor vai se adaptar para o que você tem que fazer naquele momento. Agora, um outro parâmetro que é muito legal da gente utilizar com a microcorrente é o estímulo da própria lipólise, né? Que são os parâmetros que a gente fala de redução de gordura. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre a técnica de eletrolipólise. É possível fazer eletrolipólise com a microcorrente. E o que eu preciso fazer? Ajustar os parâmetros daquele equipamento. Então, a gente consegue utilizar, por exemplo, ali uma frequência de 150 Hz e utilizar uma intensidade de 750. Você consegue induzir a retirada daquele triglicerídeo de dentro da célula, reduzindo o volume dele. Professor, eu posso fazer isso no mesmo atendimento? Por exemplo, eu tenho um equipamento, tenho 2 equipamentos, eu posso botar isso para acontecer ao mesmo tempo? Sim, não tem problema, você pode botar a microcorrente com protocolo de cura e no meio colocar, por exemplo, a microcorrente para redução de gordura localizada. Zero problema, não há nenhum empecilho em relação a isso. Normalmente eu sugiro que você faça em regiões diferentes, até porque a grande maioria das pessoas não tem esse eletrodo a metro. Como a gente às vezes tem os eletrodos menores, então você acaba fazendo isso. Uma dica, se você for utilizar o protocolo de eletrolipólise com a microcorrente, não utilize agulhas. Sempre opte por utilizar eletrodos de superfície, que a gente fala de eletrolipólise transcutânea. Por quê? E aqui já vai ficar uma dica bem legal. Lembra que o lipedema é uma doença crônica e inflamatória? Toda vez que você faz um procedimento, que esse procedimento invade aquele tecido, ou seja, uma agulha mesmo que fina, porque ela é extremamente fina, né, gente? Ela vai gerar um processo inflamatório pela lesão causada da perfuração. Então, se você quer reduzir uma cascata inflamatória no paciente com lipedema, evite ao máximo procedimentos que façam isso. Professora, meu paciente já está desinflamado, é aquele paciente perfeito que todo mundo sonha ter. Eu posso fazer? Ainda assim, eu escolheria que não. Porque se é para perfurar aquela pele, que perfure fazendo um procedimento que não tem outra opção a não ser perfurar. Por exemplo, um bioestimulador para melhorar a qualidade daquela pele. Agora, se eu tô falando sobre uma eletrolipólise, que eu tenho um recurso de um eletrodo fixo, por que eu vou gastar o meu recurso de inflamar aquele paciente, mesmo que seja de uma forma controlada, para uma técnica que poderia ter sido feita sem a inflamação? Então, se atente para isso, até mesmo na hora que você for utilizar os seus protocolos nos seus pacientes de lipedema. E agora me conte, aqui embaixo nos comentários, você em algum momento durante os seus atendimentos pensou em utilizar a microcorrente desta forma? Se não,
Comente aqui pra mim como é que você utiliza a sua microcorrente. Espero que esse vídeo tenha descomplicado para você como utilizar a microcorrente nos tratamentos de lipedema. E espero que esse vídeo tenha te ajudado a descomplicar o uso da microcorrente nos tratamentos de lipedema. E se você gostou desse vídeo, já clica aqui no meu perfil, no comentário aqui abaixo e me segue lá no Instagram. E ainda mais, no dia 28 de agosto eu vou ter uma aula exclusiva no Google Meet para abordar sobre como tratar o lipedema através de casos clínicos reais. Então, se você ainda não se inscreveu, corre porque são vagas limitadas e elas já estão acabando. Te espero lá, hein?